Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de janeiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós vamos dar continuidade ao item 2.2.2, afeição. Pergunta de número 176 do livro O Consolador. Vamos pedir para a nossa irmã Fabrício orar para a gente? Amigo Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos para darmos continuidade aos estudos dos teus ensinamentos. Esses estudos que certamente vamos assimilar, refletir e colocar a nossa vontade no sentido de praticá-los na nossa vivência, no nosso dia a dia. Te rogamos, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo para todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos as tuas bênçãos, em especial, para aqueles nossos irmãos que estão passando por tantas aflições lá em Brumadinho. Jesus os ampare, console os familiares. Que os amigos espirituais possam amparar todos aqueles irmãos desencarnados nesta aflição. Jesus amado, tenha misericórdia de todos nós, do nosso planeta, do nosso país, enfim, de toda a comunidade deste planeta, encarnados e desencarnados. Com a tua permissão, iniciamos o estudo deste momento. Ajuda-nos a permanecer contigo através dos pensamentos, assim como estás sempre conosco. E assim, damos por iniciar o estudo deste momento. Obrigada, Senhor Jesus. Bora lá? As famílias espirituais, num plano invisível, são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra. Então, ele já afirma que existem famílias espirituais e diz, olha, as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas também em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra. Ele diz, olha, os núcleos familiares do além agrupam-se igualmente em falanges, em grupos, continuam aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos, empurrados pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. Então, quando se fala em família espiritual, nós estamos falando de companheiros afins. Então aqui, por exemplo, às vezes, não sei se vocês já experienciaram isso nessa encarnação, mas às vezes você está num núcleo familiar que você não encontra afinidade com ninguém. Você está ali, há um vínculo consanguíneo, mas você não se sente daquela família. Se não for um distúrbio psicológico, realmente comportamental, porque às vezes tem isso, mas às vezes você é uma pessoa normal, é uma pessoa que se relaciona com Deus e o mundo. Mas na tua família você percebe que vocês estão no mesmo espaço, mas não estão juntos no mesmo ideal. Então isso mostra aquele grupo que não há uma afinidade. No mundo espiritual, a ligação, essa união, esse grupo de família realmente só se trata por nível de afinidades. Por exemplo, quando o nosso querido André Luiz desencarnou, ele foi para a casa da dona Laura. A mãe dele não era um grupo da sua afinidade, nem ele principalmente não era um grupo da afinidade dela, porque ela era um espírito muito mais evoluído que ele. Mas em compensação, ele esteve com a dona Laura, que quando nós vamos lendo os livros, nós vamos entender que em verdade a mãe realmente, essa família espiritual de André é da dona Laura.
Entendeste? Ela sim é do grupo familiar. A mãe que esteve como mãe de André Luiz na última encarnação era uma mãe consanguínea, mas ele não fazia parte do grupo espiritual dela. Vocês entendem isso? Então, quando se fala em família espiritual, é um grupo que está junto. E quando se fala um grupo está junto por afinidades. Ele pode reencarnar, não reencarnar junto, mas ele tem esse grupo de afinidade no mundo espiritual. Pode, se for necessário para o processo de evolução, sim. Ninguém está preso, porque se a pessoa estiver preso sempre ao mesmo grupo, como é que vai ficar a família universal? Vai amar sempre os mesmos? Então, a pergunta é se existe esse grupo familiar e se eles estão vinculados e ligados. Existe, estão vinculados e estão ligados, entendeu? Porque ele diz assim, os núcleos familiares do além agrupam-se igualmente em falanges, continuam aí a obra de iluminação, mesmo no mundo espiritual há o processo de iluminação. Iluminação é aprendizado, não evolução. Entendeu? De aprendizado, de iluminação, tá? Aprendizado. E de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários. Então, dentro desse grupo de afinidade, tem aqueles que estão um pouquinho mais atrasados, mas que eles acabam incentivando o processo de evolução. Nós vamos ver, inclusive, volta novamente, vamos pegar o nosso lar. A nossa irmã Laura, ela tinha uma neta, lembra? E a neta era bem o quê? Rebelde. Não estava se submetendo a ter deixado o noivo. Lembra disso? E ainda com muita raiva, porque o noivo tinha ficado, inclusive, se não me falha a memória, com a enfermeira que estava cuidando dela, né? Então você vai ver, é um grupo de afinidade, existe muito amor, muito vínculo ali naquele grupo, mas ela ainda é rebelde às leis de Deus. Rebeldia é eu não me submeto ao que acontece com a vida, porque às vezes acontecem coisas que eu não admito. Como que isso pode acontecer comigo? Então essa nossa atitude é de rebeldia. E quando você fala em lei de Deus, que você vai falar em ação e reação, isso é uma submissão. Fala, Mari. Por exemplo, o nosso querido André Luiz, lembra a situação que ele chegou? À medida que ele foi estudando, ele foi o quê? Fazendo esse movimento de renovação, entendeu? Mas a prova mesmo é encarnar. Evolui na prova, encarnado. Se passou na prova, está garantido mudar de série. Até porque, quando a gente fala em prova, por exemplo, às vezes nós reencarnamos para superar uma prova. Uma prova só. Papai não manda duas. E pode observar que a gente tem um momento que a vida nos leva assim ao checkmate. Tá aqui, olha, essa é a tua prova. Ou tu te submete ou tu te rebela. Ou tu te submete ou tu rebela. Às vezes é uma traição, às vezes é o abandono, às vezes é a solidão. Às vezes você reencarna com uma situação de que você não vai casar. E é uma prova. Você não encontra nenhuma parceira e nenhum parceiro. Às vezes a prova é você casou, você tem tudo redondo, mas você não pode ter filho. É alguma coisa que passa a ser o tema central da tua vida. Aquilo está muito forte. Ou então, de repente, a tua vida está maravilhosa, um filho desencarna. Pode ser, é o momento da prova, entendeste? Aquilo que a tua vida faz. Tu te sente assim, meu Deus, parece que tu está no meio do oceano e tu não sabe para onde virar. Então, pode prestar atenção. Raramente a vida te traz muitas provas. Quase sempre é uma e é o tema central. Diz assim, olha, te foca só nisso. Eu só quero que tu tire um 10 nessa. Uma vez você tirando, você superou. Você não mais precisa, nós não mais teremos necessidade de passar por essa prova. Por quê? Porque batemos um 10. Se passou com resignação. Se passou com resignação. Eu posso até chorar, não há, porque a dor dói. Eu posso até chorar, mas nunca me rebelar. Nunca me revoltar, nunca me reclamar, entendeu? O caso da Alcione, eu choro, eu sinto dor, é isso, é aquilo outro, mas eu não me rebelo contra Deus. Eu não dou um nó em pingo d'água e saio atropelando todo mundo, porque às vezes a gente passa por uma dor e nós nos tornamos, a gente se revolta
contra Deus e a gente se revolta contra a vida. Então você fica agressivo, mal-humorado, ou então você entra no processo de depressão. A própria depressão é uma rejeição à lei de Deus. Eu não me submeto ao que está acontecendo e eu me entristeço. Leva até o suicídio, que é a rebeldia máxima contra as leis de Deus. Eu não tenho direito sobre a minha vida. Eu não a fiz. Então, olha só, continua aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos. Por isso é que ele diz de alguns. Por exemplo, o caso da neta. A neta precisava fazer um movimento. Tanto de iluminação quanto de redenção, de se recuperar dos males feitos, né? E você pode ver que não é porque existe o perverso, que é aquele que pratica a maldade com o outro, e existe aquele que pratica a maldade só consigo mesmo. Então, o caso dela, a dor dela era ter deixado o noivo, ou seja, o apego, e muito mais a dor dela, o sofrimento dela, a revolta dela era ter desencarnado e ter deixado tudo, assim, uma vida toda a viver, noiva, casamento, filhos. Você está entendendo? Então essa é uma dor dela, é um sofrimento dela, desnecessário sim, é mal, mas ela está se prejudicando. Difere daquele que sai para matar, para roubar, para trair, para destruir, para monopolizar, entendeu? De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançar o luminoso plano da unificação divina, com as aquisições eternas e inalienáveis, né? Ou seja, que não se pode ligar, né? Do infinito. Tem como eu ligar um ponto e um ponto do infinito, né? Você diz inalienável. Então, ou seja, de maneira natural, todos esses núcleos eles vão se dilatando. Por isso, então, isso aqui vem na fala do nosso Senhor Jesus, quando ele diz assim: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então, olha ele dilatando a família, transformando João em filho e Maria em mãe de João. Então, existe no mundo espiritual esses núcleos? Existem. À medida que vamos evoluindo, esse núcleo vai o quê? Dilatando, se expandindo. Bora lá, mais um tiquinho. Ele diz assim, onipotente, olha, que se aproxima da compreensão, onipotente, Deus, até alcançar o luminoso plano da unificação com Deus, eu me unindo a Deus, eu me tornando uno. Aí vem a frase do nosso Senhor Jesus: eu e o Pai somos um só. É a unificação divina. E aí vamos lembrar quando Jesus diz: ninguém chega ao Pai senão por mim. Aí vem Paulo e diz: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E parece assim que é difícil, não é, mas a única lição que nós temos que aprender é essa: é abrir mão do nosso personalismo e deixar Deus habitar em nossa vida. Eu vou agir conforme Ele queira e não conforme eu quero. A maior chaga da humanidade é o egoísmo e a vaidade, porque nós não queremos abrir mão do nosso personalismo. Eu quero que a minha vontade seja sempre feita e de preferência do meu jeito. Eu não quero servir a Deus. Aí quando ele fala da unificação divina, aí depois ele vem com as aquisições eternas, porque aquisições eu adquiro. Você vê que nós temos uma necessidade de adquirir. A gente busca, nós criamos os filhos inclusive para adquirir. Então a gente acha que o sucesso da vida é ter coisas, é ter poder, é ter dinheiro, é ter segurança, é ter um trabalho que vai te dar uma estabilidade. Que estabilidade? De que estabilidade nós estamos falando? Física e transitória. Então quando a gente fala em aquisição, nós só pensamos em coisas na horizontal, terra a terra, que a gente acha que isso vai dar estabilidade. Gente, o máximo que pode fazer é dar o dinheiro para comprar um remédio, mas se o mundo interior ele não vai dar estabilidade. Nós temos um número muito grande de pessoas que estão com o banco aí abarrotado de dinheiro e estão sofrendo de depressão. Outros que estão no emprego maravilhoso, sofrem um acidente, morrem e fica tudo. De que estabilidade nós estamos falando? Mas a gente prepara só os nossos filhos para isso. A gente busca isso. A gente acha que isso é segurança. Com as aquisições eternas.
Ou seja, eu nunca mais vou perder. Ela é imperecível e inalienáveis no infinito. Não tem nem como se pode ligar ao infinito, de tão grande que é essas nossas aquisições. Entendeu? Quando se fala de espírito. Então, gente, a gente não precisa estudar muito não, basta a gente entender isso. A minha maior dificuldade é me submeter a Deus e aprender que eu sou servo dele, não ele é meu servo. Aprender que eu tenho que abrir mão do meu personalismo e deixar Deus falar em mim. É só isso. A nossa maior dificuldade é essa. Devido ao orgulho e egoísmo. Eu não quero abrir mão, eu luto, eu brigo, eu faço tudo para viver essa minha vida no horizontal, entendeu? Se tiver de morder, eu mordo, né? 177, então. As famílias espirituais possuem também um chefe? Não é uma chefa, tá? É um chefe. Então, normalmente, aquela ideia do pai de família, né? Aquela forma assim, patriarca. Ainda mais no ano desse livro, né? Ele diz assim, olha, todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares. Tem a mãe, tem o pai, tem os filhos, mas aquele grupo de afinidade. E volto mais uma vez à obra Nosso Lar. Nós conhecemos a família da Dona Laura, eles se reuniam para fazer a refeição. A neta não podia participar, porque a neta ainda estava com um pensamento muito adoecido, inclusive era para ela ter permanecido no umbral. Laura conseguiu interferir, levou-a para casa, mas ela tomava as refeições no quarto. Se viesse para a sala, a condição psíquica dela poderia contaminar os alimentos. Aí você imagina quando nós nos reunimos para tomar o nosso lanche ou fazermos uma refeição e a gente fica com aqueles assuntos desnecessários e deletérios na hora da refeição. Depois a gente tem uma dor na barriga e não sabe por quê, né? Então, olha só, todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares pelas santas afinidades da alma. E cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados. Olha, cada grupo familiar, olha só, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Então, tem um grupo aqui? Tem vamos dizer assim, o chefe da casa tem, mas tem um outro responsável por aquele grupo familiar no mundo espiritual. A gente não tem noção, né, gente? 178. Poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Poderíamos receber algum esclarecimento sobre essa lei de afinidade? Como é que acontece isso? Entre os espíritos desencarnados. Na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam as suas afinidades nos interesses materiais, que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. Olha só, interesses materiais. Você acaba buscando o outro por apenas interesse de ordem. Então, a afinidade é aquilo bem assim, eu não vou buscar ninguém que divida, eu vou buscar pessoas que somam. É assim que a gente diz? Que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício. Não tem como você inventar e dizer eu te amo se não amar. No mundo espiritual não tem como fingir isso. As afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício, pelos sentimentos mais puros. Então, enquanto aqui na Terra eu posso fingir amor, mas que na verdade é o interesse, seja de qual for, no mundo espiritual não há essa possibilidade. Se estão juntos é porque verdadeiramente existe muita afinidade. 179, no capítulo das afeições terrenas, agora veio para cá, para terra. O casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos. Então, o fato de casar ou não casar, isso independe do ser humano? Ou isso realmente vem algo que já vem programado para você casar ou para você não casar? Lembra que nós temos sempre o livre-arbítrio, tá? Vamos ver a resposta que a Amanda nos trouxe. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante
de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, porque às vezes você está numa condição que você não dá conta de escolher nada não. Aí os amigos espirituais mais elevados é que vai organizar, ou seja, gente, quanto mais inferior nós somos, mais trabalhos damos. Quanto mais superiores somos, mais nós participamos da própria programação da reencarnação. Então, se eu sou um espírito extremamente primitivo ainda, a espiritualidade vai ter que organizar onde vai, como vai, em que corpo, quem vai ser pai, quem vai ser mãe, a esposa, organiza tudo. Então, vamos lá. Seja por orientação dos mentores mais elevados, né? Quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo. Então, eu posso me submeter a uma orientação dos amigos espirituais, como eu mesmo posso escolher, que foi o caso, volto novamente no nosso lar, da mãe de André Luiz, que escolheu reencarnar novamente como esposa do então pai de André Luiz e receber as duas amantes na condição de filhas. Foi uma escolha dela. Então, o espírito pode escolher? Pode. Agora ele escolhe, os espíritos superiores vão dizer: oriento você a não ir, porque é perigoso. Ou então dizer: vai dar tudo certo, estamos com você, você terá estrutura para isso, mas esteja vigilante. Então, mesmo com as escolhas, ainda assim os espíritos superiores vão interferir, caso eles vejam que a criatura está querendo dar um passo maior do que as pernas. Que foi o risco que Alcione correu, porque a luta ia ser árdua, e foi avisado, mas graças a Deus ela conseguiu e não caiu, mas não foi fácil. E então, essa segunda opção é a escolha da própria alma, né? Antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias, ou acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, ele afirma que o casamento é realmente uma programação do mundo espiritual. Não foi à toa que você está com esse fofo que ronca a noite inteira ao seu lado, que joga no sofá, bagunça tudo. Dá nome para dizer assim, como diz os espíritos: olha, chame do que vocês quiserem, mas no fundo tem que entender uma coisa: casamento na terra é expiação ou prova, não é lazer. Não é lazer. Não é lazer. Não existe um casamento na face do planeta Terra, que é um planeta. Não existe nenhum relacionamento no planeta Terra de amorosidade 100%. Seja mãe com filho, filho com mãe, irmão com irmã, pai com mãe. Não tem jeito, tá junto, embaixo do mesmo teto, comendo sal, vai ter encrenca. A não ser que convivesse num grupo Nosso Senhor Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Teresa Dávila, Francisco Cândido Xavier, pego também o Francisco de Assis, complemento com Mahatma Gandhi. Vai perguntar como é que é a vida deles. Não tem doido, todo mundo equilibrado, normal, todo mundo refletindo Jesus, refletindo Deus. Olha para Gandhi e reflete Deus. Casinha monótona, né? Eles se reúnem para entrar nas casas que não são monótonas, que ainda tem muita guerra, que é para levar a paz. Porque eles não se sentiriam bem gozando de uma felicidade, sabendo que os seus irmãos menores estão necessitando muito de uma palavra. É isso que eles fazem. Entendeu? Então, no nosso caso, que nós não... Desculpa se tiver algum nível de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, mas caso não haja, todo e qualquer relacionamento dentro de casa tem encrenca. Eu posso aqui, vamos nos reunir, vamos.
Me conta sobre os teus relacionamentos, sobre as tuas convivências. Ah, eu moro só, mas em algum lugar tu convive com alguém. Nem que seja para brigar com o vizinho, você briga. Quem mora sozinho, principalmente, acaba brigando com o vizinho. Porque o cachorro do vizinho, porque o gato do vizinho, porque não sei o que. Porque ainda é a nossa natureza. Né? Ainda estamos, a gente se incomoda com tudo. Até com o chiado da panela de pressão da vizinha. Por que essa panela de pressão chia tanto? Uma vez eu fui atender uma senhora, eu fui à casa dela, e ela me contando, ela gosta de rede. E rede faz aquele barulhinho, né? E parece que o bom de balançar na rede é essa sonoridade. E ela ficava no pátio da casa. E um belo dia o vizinho chegou, disse assim: vizinha, posso entrar? Ela olhou e disse, ela na rede, ela foi assim, se levantando, a senhora me dá licença. Ele foi abrir o ferrolho, veio com óleo de máquina, pingou assim. Ela ficou olhando, ele disse: agora eu vou conseguir ficar em paz, vizinha, porque essa rede estava me incomodando muito. Ele já veio com a solução, óleozinho de máquina. Então você imagina, para a criatura ter pego o óleo, ele não tem muita afinidade com ela, porque ela é uma senhora muito, até se assustou, achou que tinha acontecido alguma coisa, pediu licença e foi tacar o óleo. Então ele estava num grau de estresse, porque fazia tempo que aquela rede estava fazendo renque. Então, você está entendendo? Então sempre nós vamos estar convivendo com alguém. Então, quando é que essa convivência vai se tornar mais agradável? Quando eu me tornar agradável. Entendeu? Quando eu me tornar agradável. Porque as pessoas não vão mudar. E os incomodados é que tem que ter atitude. Então, quando eu me tornar um ser humano agradável, é Alcínio. Alcínio não era agradável? As relações com Alcínio eram maravilhosas. Porque eu também incomodo. E às vezes, não incomodar é caminhar 2.000 léguas. Às vezes, não incomodar é dar roupa inteira. Pediu a veste, oferece a túnica, você fica nua. É aquele momento que é amar até doer, na fala da nossa Teresa, a Madre Teresa. Amar até doer. Então, esse amar até doer, esse andar 2.000 léguas, era para andar 1.000, você andou 2.000. Era para dar a veste, você deu a túnica. Esse movimento é o desprendimento total da personalidade. Você diz, não, eu já te dei, já andei 1.000 léguas, porque quando de 2.000, do que eu faço mais o quê? Do que eu faço mais o quê? Mas esse movimento, meus irmãos, ele não é de ordem material, ele é de ordem moral. Andar 2.000 léguas é de ordem moral, é um movimento interno, é um movimento interno, eu lidar com a convivência com o outro, e eu lidar com a minha vaidade e com o meu orgulho ferido. Voltando ao matrimônio, deu pano para manga. Seja então por orientação ou em consequência de compromisso livremente assumido pelas almas antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias. Escuro porque ninguém... Você está ali com fofo, você olha, você não sabe de onde ele veio. Às vezes você sabe para onde ele vai. Você não sabe qual o vínculo, mas que tem. Ou acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, meus irmãos, estão no casamento, e o casamento, eu não estou apanhando. Ele não me agride fisicamente. Não há uma agressão moral. Só aquelas encrenquinhas do dia a dia, o cansaço. Você olha para ele e diz, ele não é mais um Brad Pitt. Como você também não é mais uma Angelina Jolie, não é verdade? Ai, aquelas atitudes, aqueles jeitos, eu não tenho mais paciência com ele, eu não aguento mais esse homem. Não aguento. É só por 1 hora, e como a gente já está além dos 50, já rodamos mais de 30 minutos nesse relógio. Então falta pouco, né? Vai deixar essa criatura pelo caminho.
O que acontecer de ruim com essa criatura, você ainda vai ter que responder. Agora, se essa criatura chega contigo e diz assim, olha, eu não te amo mais. Eu não tenho mais. Se ele chega com você, lembra que eu sempre tenho que exigir de mim, não é do outro. Eu não aguento mais, não rola mais entre a gente. Eu estou inclusive apaixonada por outra. Aí o que você faz? Não. Assina o bilhete. Tu diz, tá. Mais alguma coisa? Mas às vezes você observa, a pessoa utiliza esse lado material para obrigar o outro a estar com. Isso é muito desagradável, você está arrumando um débito. Então talvez a nossa prova é justamente liberar essa criatura. Então se eu amo, eu quero vê-lo bem, se não comigo, seja com outra fofa. Mas querer retê-lo, isso é escravidão. Então é isso que nós temos que entender, a nossa prova. A nossa prova. Se eu estou passando por essa situação do pseudo-abandono, de uma traição, eu não sou vítima. Existe um porquê. E eu tenho que saber, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a lição. Vocês entenderam? Então, eu tenho que ir para o sacrifício. Eu tenho que exigir de mim, obviamente, lembrando do amar, inclusive, a si próprio. Você tem que se respeitar. Uma vez eu fiz um diálogo com a moça, que o marido estava com caso com a amante e tal, e ela descobriu. Quando se descobre, você tem que tomar uma atitude. Ou te finge de morta, ou toma uma atitude, porque quem procura acha. E ela, achei, fica fazendo chantagem, a criatura nem tinha para ela, e chegou ao ponto que ele disse, vou embora, você não vai não. E aí ele ficou por cima. Ele chegou ao ponto de dizer para ela, você vai ligar para a amante, ele usou o termo da fofa, né? E vai dizer a ela que nós estamos separados, que nós estamos na mesma casa, mas nós vivemos separados. E ela ligou. Então isso é falta de quê? Autorrespeito. Entendeu? Isso é desamor. Então isso não cabe e a gente tem que tomar uma atitude. Isso é desrespeito com o ser humano. Às vezes tem algumas irmãs, vou falar mais das mulheres, que utilizam esses estudos aqui para justificar. Não, mas não, é meu karma, eu tenho que aguentar. Não, jamais posso separar. Mas na verdade a pessoa está se escondendo atrás dessa resposta. Se escondendo por quê? Porque ela não quer admitir que ela é dependente de. Que aí é diferente, você tem que ser honesta consigo mesmo. Eu realmente não quero a separação, porque realmente é um sacrifício, eu vou aguentar esse trem, né? Ou porque em verdade é uma dependência emocional e às vezes material. Essa observação nós temos que fazer, tá, gente? Então, é programado? Mas ninguém é programado para ser estuprada pelo próprio esposo, ninguém foi programada para ser agredida fisicamente pelo próprio esposo, ser humilhado, ninguém é programado para isso. Eu costumo até dizer que o relacionamento, ele termina como começou. O que eu estou querendo falar? Se no início do relacionamento, eu me lembro uma vez que eu estava numa festa, numa cidade pequena daqui de Manaus, e estava um grupo, assim, um almoço grande, aquele horário já da sobremesa, a gente era espalhado no jardim, e de repente o filho do dono da casa, estava com uma namorada, noiva, não sei, isso faz muito tempo, e ele de repente começou a discutir, ele virou e deu um tapão, mas um tapão, que a moça foi pro chão. Eu fiquei tão escandalizada que eu nunca tinha visto uma cena dessa. Eu olhei, ficou todo mundo estatalado. Aí ele levantou ela com toda a amorosidade, arrancando do chão, né? Amorosidade que não foi. E saiu arrastando a moça pro quarto. E eu fiquei ali à vontade de chamar a polícia, de dar no ombro. Eu não conseguia. E o homem era grande, a moça magrelinha, tadinha. No dia seguinte, isso foi um sábado e domingo, a festa era em 2 dias, era no final de semana. No dia seguinte, ela me estava com roxo, que ficou roxo, hematoma, sentada no colo dele, sorrindo. Aonde que isso vai parar? IML.
Então isso é falta de respeito. Se como namorada, noiva, a criatura faz isso, e você imagina quando casar? Olha a perturbação que vai gerar com os seus filhos, caso venha a ter. Porque ele não vai parar de bater, não. Isso para tudo, entendeu? Então eu acho que o namoro é um pré-vestibular, entendeu? Ali tu já faz umas avaliações, não dá mais antes só do que mal acompanhado. Não é assim que se diz? Mas antes só do que... Então às vezes que faz aquilo, nós arrumamos encrenca, porque se o papai nos deu inteligência foi para usar. Vamos parar aí, gente? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo.